Meus irmãos, receba todos a paz do Senhor Jesus. Amém? Quero deixar aqui uma breve meditação para o teu coração, que se encontra em Josué capítulo 3, versículo de número 3, que diz assim: E ordenaram ao povo, dizendo: Quando virdes a arca do concerto do Senhor vosso Deus, e que os sacerdotes levitas a levam, parte vós também do vosso lugar e segui-a. Haja contudo distância entre vós e ela, como da medida de 2.000 côvados, e não vos chegueis a ela, para que saibais o caminho pelo qual haveis de ir, porquanto por este caminho nunca passastes antes. Irmãos, veja a orientação de Deus para a nação e para Josué. A orientação de Deus é para que levantasse sacerdotes e levitas, para que pudessem levar a arca de Deus. A arca de Deus, que tem um significado muito importante na Bíblia, significado esse da majestosa e poderosa presença de Deus. Veja que não era qualquer pessoa que levava a arca, não era qualquer pessoa que poderia portar a presença de Deus. Então veja que era só os levitas e os sacerdotes. É tanto que a nação de Israel deveria manter uma distância cerca de 2.000 côvados, ou seja, 900 metros de distância o povo teria que ter da arca. Então veja que não era qualquer pessoa que levava a arca de Deus. Só que quando eu olho na Bíblia Sagrada, em Mateus capítulo 27, versículo de número 50 e 51, a Bíblia nos diz que quando Cristo está no Gólgota, quando Cristo está na cruz do Calvário, quando Cristo está com os braços estendidos, quando Cristo está na cruz, a Bíblia diz que Cristo rende o seu espírito. Quando Cristo rende o seu espírito, a Bíblia diz que o véu do templo se rasga de alto a baixo. O que era o véu do templo? O véu do templo era aquilo que dava a separação de alguns compartimentos. Compartimentos este santo e santo do santo. O lugar santo era o lugar onde ficavam os utensílios estes, que era o candelabro, a mesa dos pães. O lugar santo do santo era onde ficava a arca da aliança ou a presença de Deus. Veja, quando Cristo está na cruz do Calvário, quando Cristo se entrega, o véu se rasga e a mensagem fica para nós, aqueles que somente os levitas e sacerdotes tinham acesso ou tinham a autoridade de carregar a arca. Agora Cristo não só deixa para eles, mas também dá a legalidade para que nós podemos carregar a presença de Deus. Então veja que o povo tinha que manter uma distância, só que Cristo quebra esta distância, porque o inimigo poderia estar muito fácil e nós deveríamos estar vulneráveis quando ele tivesse de se aproximar e se nós estivéssemos longe da presença de Deus. Só que Cristo percebe que quando estamos perto da presença de Deus, nós não estamos vulneráveis, nós estamos intimamente com Cristo e intimamente com Deus. E se nós estamos com Deus, o inimigo certamente não pode se aproximar de nós. Por quê? Veja, em Jó capítulo de número 1, versículo de número 12, a Bíblia diz que o inimigo saiu da presença de Deus. Ou seja, se nós agora somos um portador da presença de Deus, o inimigo não pode nos achegar. Se nós somos portadores da presença de Deus, o inimigo não pode nos tocar. A Bíblia Sagrada nos diz em Salmos de número 16, o seu verso de número 11, parte B, dizendo que na presença de Deus tem plenitude de alegria. Ou seja, quando estamos na presença de Deus, não nos faltará alegria. Quando estamos na presença de Deus, teremos a perfeita alegria que provém de Deus. Então veja, irmãos, Cristo nos deu a legalidade para sermos portadores da presença de Deus. Você é uma portadora da presença de Deus. Você é um portador da presença de Deus. Nós somos
portadores da presença de Deus. Não tem como viver sem a presença de Deus. Davi deixou isso claro no seu Salmo de número 51. Davi entendeu que não poderia governar sem a presença de Deus. Davi entendeu que não poderia governar sem a presença de Deus. Não dá para viver sem a presença de Deus. Dá para viver sem muitas outras coisas, mas não tem como viver sem a presença de Deus. E eu acho interessante que no versículo de número 4 de Josué 3, na última parte, a Bíblia diz que Deus diz ao povo: e levarei em lugares que vós nunca passastes. Ou seja, a presença de Deus nos leva em lugares em que nós nunca imaginamos ir. A presença de Deus faz que nós conquistamos algo que nós nunca imaginaríamos que iríamos conquistar. Por quê? Porque estamos com a presença de Deus. Ou seja, se nós estivermos com a presença de Deus, nós não podemos ser abalados. Se nós estivermos com a presença de Deus, nós não podemos ser destruídos, porque Deus está conosco e a presença de Deus está conosco. Receba esta palavra em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? Que Deus te abençoe em nome de Jesus.